Obrigado por você estar aqui nessa noite. Muito bom tê-lo para esses momentos agradáveis em que nós celebramos ao Senhor, o Rei Jesus. Você já deve ter observado na página 3 do nosso boletim o convite para o culto de avivamento que vai acontecer aqui no próximo sábado, dia 24, às 8 horas da noite. Você tem esse desenho aqui, esse convite. Eu quero convidar todos vocês para virem. O pastor Jonatas Molina, ele é pastor aqui em nossa cidade. E ele vem de passar por uma experiência tremenda com o Senhor. Ele foi levantado por Deus depois de uma situação de praticamente morte, em que não havia esperança mais. E Deus o restaurou, e Deus o levantou. E ele está dando esse testemunho, compartilhando isso que Deus tem feito na vida dele em muitos lugares. E com isso abençoando muitas pessoas que estão também precisando da intervenção de Deus. Sábado agora, às 8 da noite, você está convidado a vir participar com a gente. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Reis, 1 Reis, capítulo de número 18. Nós vamos fazer a leitura, 1 Reis, capítulo 18, do versículo 19 até o versículo 40. Pode colocar para nós, Débora, esse primeiro slide. Primeiro Reis, capítulo de número 18. Eu começo a leitura no verso 19, a gente vai ler até o versículo 40. Quero agradecer a presença do pastor Walter Santana aqui conosco. Obrigado, querido. Bom ter você aqui com a gente. Também pastor Luciano está com a gente, lá de São José do Calçado. Deus abençoe os colegas. Nós vamos fazer a leitura desse texto, como já fizemos a leitura lá do Salmo 95, de maneira alternada. Eu faço a leitura dos versos os versos ímpares, e vocês então lerão os versos pares. É um texto bastante longo, uma história. Então nós vamos fazer assim para facilitar a nossa leitura. 1 Reis, capítulo de número 18, eu começo no verso 19. Portanto, ordene agora a todo o povo de Israel que vá encontrar-se comigo no Monte Carmelo. Mande também os 450 profetas do Deus Baal e os 400 profetas do poste ídolo que são sustentados pela rainha Jezabel. Elias chegou perto do povo e disse: até quando vocês vão ficar em dúvidas sobre o que vão fazer? Se o Senhor é Deus, adorem o Senhor, mas se Baal é Deus, adorem Baal. Porém, o povo não respondeu nada. Agora tragam 2 touros, que os profetas de Baal matem um deles, cortem em pedaços e ponham em cima da lenha, mas não ponham fogo. Eu farei a mesma coisa com o outro touro. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem o touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Ao meio-dia, Elias começou a caçoar deles. Ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou que tenha ido ao banheiro.
Talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo e vocês terão de acordá-lo. Passou o meio-dia e eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos, que tinham os nomes dos filhos de Jacó, o homem a quem o Senhor tinha dado o nome de Israel. Em seguida colocou lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Responde-me, ó Senhor. Responde-me para que este povo saiba que tu, o Senhor, és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Quando viram isso, os israelitas se ajoelharam, encostaram o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Que coisa, não? Esse é um texto bastante autoexplicativo, que agora a gente termina a leitura, você pode dizer: pastor, já está bom, a gente já entendeu o recado desse texto. Mas há algumas verdades que eu penso podem ser muito úteis para nós que vivemos no dia de hoje e que aparecem nesse texto, nessa escritura, verdades que são fundamentais para nós. Eu quero que você observe o versículo de número 30, diz assim: então Elias falou para o povo: cheguem para mais perto de mim. E aí diz assim: todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, uma para cada uma das 12 tribos, que tinham os nomes dos filhos de Jacó. E aí diz o verso 32, com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Queridos, o altar ocupava um lugar central na religião ou na expressão de fé do povo de Israel. Era exatamente o ponto de encontro entre Deus, o Criador, e as pessoas, a criatura. Isto era o altar. Altar era um ambiente de adoração, um ambiente de comunhão, de revelação divina, também um lugar onde se expressava gratidão. O altar às vezes era utilizado como um memorial a respeito daquilo que Deus
havia feito. O altar era também testemunha de alianças entre o homem e o seu Deus. Altar era lugar de perdão. Altar era lugar de restauração. A Bíblia fala muito a respeito de altares. Mais de 300 vezes essa palavra aparece. Primeira incidência nós vamos encontrá-la no livro dos Começos, em Gênesis, pela experiência de Noé. Depois do dilúvio, naquele novo começo da história da humanidade, o Noé fez um altar para oferecer sacrifícios de gratidão a Deus e de estabelecimento também de uma nova aliança com o Senhor. Os patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó, eles viveram ao redor ou em redor dos altares. Os altares eram a expressão de devoção daqueles homens. Isso está muito claro nas Escrituras. Quando Deus orientou o povo de Israel, através de Moisés, para que construísse o tabernáculo, que era uma grande tenda, o templo móvel, que era montado e desmontado ao longo da jornada, da caminhada no deserto, ali estava presente o altar do sacrifício. Quando Salomão construiu o seu templo extremamente luxuoso em Jerusalém, ali haviam 2 altares, o altar para as ofertas de animais e de cereais, e um altar de ouro para os incensos. O segundo templo, o templo pós-exílico, o templo que foi feito depois da volta de Israel, que estivera por 70 anos exilado na Babilônia, ali estava presente o altar. O templo construído por Herodes, e que era o templo da época de Jesus, templo onde Jesus frequentou, também tinha o seu altar. A Bíblia diz que o altar de Deus é santo. Por exemplo, o acesso ao lugar onde ficava o altar, ele era exclusivo para os sacerdotes. Pessoas que tinham sido separadas exclusivamente por Deus para exercer aquele ministério, de oferecer os sacrifícios em nome do povo, em nome das pessoas, para a purificação dos seus pecados. Esses homens, sacerdotes, precisavam usar roupas especiais. Eles deveriam se lavar, se purificar através de um ritual antes de ter acesso ao altar. Os animais oferecidos deviam ser sem defeito, eles deviam ser animais perfeitos. O altar do Velho Testamento e todo o ritual que está presente em redor dele é uma figura de Jesus Cristo, conforme nós vamos encontrar então no Novo Testamento. Quando a gente olha para o Calvário, onde erguida foi a cruz de Jesus, ali nós encontramos o altar e o sacrifício. O altar é a cruz, onde Jesus é sacrificado. Jesus é o Cordeiro de Deus, perfeito, santo, que é imolado então naquela cruz para o perdão dos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados e da nossa iniquidade. Capítulo 18 de 1 Reis, que a gente leu ainda há pouco, obrigado que você me ajudou nessa leitura. Esse capítulo 18 gira em torno de um altar. Figura central, o ponto central desse capítulo é um altar. Porque exatamente ali é que foi decidida, que seria decidida a questão. E de fato ela foi decidida. Israel estava vivendo uma das suas piores crises. Acabe, que era o soberano naquela época, o rei, ele conseguiu o título de o pior de todos os reis de Israel. Ele havia se associado por casamento a Jezabel, que era filha
do rei de uma nação vizinha, e com isso Jezabel trouxe para Israel o culto a Baal, o ídolo, padroeiro, digamos assim, daquela nação, e que passou a ter uma grande influência no meio do povo de Deus. O povo, por sua vez, acabou ficando numa situação extremamente intermediária, ou seja, de confusão religiosa. Não sabia se oferecia sacrifícios a Deus no altar ou se a Baal no dia seguinte no outro altar. Por isso é que você viu que a gente leu aqui no texto que o Elias, ele chamou o povo e disse: até quando vocês ficarão assim nessa indecisão? Se vocês realmente creem que Deus verdadeiro é Deus, o Senhor dos céus, então adorem a Ele. Mas se por acaso vocês efetivamente querem adorar o ídolo Baal, que façam isso, mas é preciso sair dessa situação de indecisão. Então, queridos, a gente tem a experiência narrada aqui no texto. Diante daquela indiferença do povo, Elias disse ao rei, disse a Acabe, vamos fazer um encontro no Monte Carmelo. Chame o povo e chame os profetas dos ídolos que vocês adoram. E lá foram eles. E a narrativa aqui está diante dos nossos olhos, você viu. Os profetas de Baal, do ídolo, foram convidados a oferecer o seu sacrifício primeiramente. E eles prepararam o sacrifício, colocaram sobre o altar e começaram todo aquele ritual de pedir ao ídolo Baal que respondesse, porque o que foi combinado é o seguinte: vamos preparar a oferta sobre o altar, mas não pode colocar fogo no altar. O fogo tem que vir de cima, o fogo tem que vir de Deus. E aquele que responder com fogo, esse a gente vai dizer, esse é Deus. Esse é o Deus verdadeiro. E aí acontece todo esse frenesi da parte dos profetas do ídolo Baal. Eles estão pedindo e não acontece nada, e Elias começa a fazer alguma brincadeira com eles, dizendo: olha, vocês devem falar mais alto, porque quem sabe, talvez, ele pode estar dormindo e vocês têm que acordá-lo. E eles começaram então a se cortar, que era a prática da religião deles, e passou o tempo dado a eles, 45 minutos, nada, resolveu nada. Aí você tem o verso número 30. O Elias disse para o povo: cheguem mais perto, venham mais perto. E aí o verso 30 diz, como eu enfatizei, Elias começou a consertar o altar de Deus, que estava quebrado. E no verso 32 diz: com essas pedras ele reconstruiu o altar para adoração a Deus. O Elias sabia que aquele altar havia sido profanado. Aquele altar havia sido vilipendiado. Tinha sido quebrado, abandonado. Aquele altar representava no momento a situação espiritual do povo de Israel. A sua fé totalmente desfigurada. Uma distância entre a expressão de religiosidade, de fé daquelas pessoas e o Deus verdadeiro. Então Elias tem aquela percepção dada por Deus de que a primeira coisa que tem que ser feita aqui é reconstruir o altar. Porque Deus não vai se revelar se o altar estiver quebrado. Esse altar foi profanado. E então o texto diz que Elias fez essa reconstrução do altar. Queridos, na igreja de Deus de hoje, pensando no Novo Testamento, nessa igreja de Jesus Cristo, nós somos o altar e a oferta e o altar. Nós não temos mais altares de pedras ou de madeira, seja como for. O altar é a nossa vida. A oferta somos nós mesmos, é a nossa vida também, como diz a palavra do Senhor. E a Escritura diz que tanto o altar quanto a oferta são santos. Ambos são separados para uso exclusivo de Deus. Isso quer dizer que a nossa vida, a minha vida e a sua vida,
tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, precisa ser oferecido a Deus todos os dias, como eram oferecidos os sacrifícios pelos sacerdotes todos os dias. Esse é o Evangelho. É através da nossa vida, é na nossa vida que a glória e o poder de Deus vai se manifestar. Não é mais sobre um amontoado de pedras, não é mais numa casa suntuosa, seja como for, mas a manifestação de Deus precisa acontecer. O mundo precisa ver essa manifestação, como o povo precisava ver naquela ocasião, mas isso há de acontecer em mim e em você, porque nós somos o altar de Deus. Mas para que isso aconteça, o altar precisa ser consertado. Se o altar da nossa vida estiver profanado, se nós estamos prestando culto aos ídolos, ou seja, se há outros valores ocupando o lugar de Deus na nossa vida, nós não vamos experimentar a revelação, a manifestação de Deus. Isso não vai acontecer se o altar está quebrado, profanado, contaminado pelo pecado. Se nós estamos abrigando pecado em nosso coração, pecado em nossa vida, há pecados dos quais nós não nos arrependemos, não confessamos, não buscamos a restauração de Deus, eles permanecem em nós, eles às vezes fazem parte do nosso estilo de vida, às vezes nós já até nos acostumamos com eles, achando que aquilo é uma coisa simples, não tem muito a ver, mas a Bíblia chama de pecado, transgressão, alguma coisa que ofende a Deus. Isso impede que a glória de Deus e o poder de Deus se manifeste no altar da nossa vida. Muitas vezes nós questionamos: por quê? Por quê a minha vida parece tão sem graça, minha vida cristã, cansativa, enfadonha, falta alegria, sem vitória, sem poder? Vivemos circunstâncias em que o céu parece absolutamente fechado, ele não se abre para nós. A gente tem a impressão de que Deus está surdo, Ele não escuta, Ele não ouve as nossas orações. Ocasiões em que o inimigo de Deus parece mais forte do que Deus, agindo contra nós. Há situações em que somos tomados de frustração, de desânimo. Precisamos perguntar pelo altar. Precisamos questionar a nós mesmos: como está o altar da minha vida? Por que é que Deus não está se revelando? Por que é que a sensação é que Deus não está me ouvindo, os céus estão fechados? E aí, queridos, esse texto, ele nos mostra, há 4 questões básicas que eu quero compartilhar então com você agora, já chegando ao final. Quando o altar é reconstruído, ou seja, quando o altar da nossa vida é reconstruído, como foi ali no Monte Carmelo, nessa experiência com o profeta Elias. O que acontece? Primeiramente, quando o altar é reconstruído, o poder de Deus é revelado. É muito interessante você observar, quando você lê a narrativa, o contraste que aparece nesse texto. É uma situação alarmante, porque os profetas de Baal, eles suplicam, eles clamam, eles fazem todo tipo de ritual que eles sabiam fazer, e talvez alguns que eles tentaram ali de última hora, para ver se conseguiam resolver o problema. Mas o resultado de tudo que eles fizeram foi nada. Aconteceu nada. O altar continuava lá, o sacrifício continuava lá, e não houve manifestação poderosa nenhuma. E pense que Elias era o texto ele diz, a gente leu isso aqui, de que havia 850 profetas do ídolo, 450 de Baal e 400 do poste ídolo Aserá. E Elias era só ele, o profeta de Deus, sozinho. Mas quando Elias ora,
E vamos ser sinceros, ele fez uma oraçãozinha de nada, né? Oração pequenininha. Tem gente que acha que a oração poderosa é oração longa, grande. Nós devemos gastar o máximo de tempo em oração. De preferência em casa, no nosso quarto de escuta. Ora 30 minutos, ora 1 hora, ora 2 horas, ora 3 horas, ora 5 horas. Mas quando você estiver orando com outra pessoa, modere-se. Porque pode ser que a outra pessoa tenha horário. Ela tem outros compromissos. Elias fez uma breve oração, mas muito significativa. Diz: Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel. Segundo, que eu sou teu servo. Terceiro, que eu fiz tudo isso aqui por ordem do Senhor. E aí, ó, veio fogo do céu. E Elias era muito precavido. Por isso ele mandou colocar água, molhar tudo ali, não foi? O texto mostra isso. Tudo. Abriu uma valeta em volta, encheu tudo d'água. Para que não houvesse suspeita depois que tinha maracutaia, que ele tinha feito alguma coisa lá, tal, coisa assim. Então aí veio o fogo do céu e queimou tudo. Tudo. A lenha, a oferta, a lenha, as pedras, queimou tudo. O fogo de Deus é assim, queima até pedra. Qual foi a última vez que você experimentou o poder de Deus de maneira impactante na sua vida? Sabe aquela coisa que as pessoas vão olhar e dizer assim: homem nenhum faz isso. Aquela experiência que você vive, que você, de maneira muito natural, é tomado de uma convicção de que Deus está fazendo. Deus está agindo, Deus está operando, Deus está manifestando o seu poder e a sua graça. Isso para você é inquestionável. Quando nós temos o altar da nossa vida em ordem, o poder de Deus é revelado na nossa vida. Segundo lugar, quando isso ocorre, os inimigos de Deus são derrotados. Elias era um. Ali havia um grande batalhão de profetas idólatras. Mas aqueles profetas são envergonhados, desmascarados. E o texto termina quando eles são mortos. Os inimigos ali não eram inimigos de Elias, mas eles eram inimigos de Deus. E a gente precisa estar muito atento a isso. Há uma diferença entre a gente ficar lidando com questões nossas pessoais, às vezes algumas encrencas que a gente arrumou, ficar dizendo: poxa vida, inimigo de Deus, do reino de Deus, nada, questão que você arrumou. Mas aqui são inimigos de Deus que estão diante de Elias. Por quê? Esses inimigos são assim, ó, esmigalhados, com aquela manifestação tremenda de Deus. Eles são totalmente vencidos e partem em corrida, que não havia outra alternativa para eles. Queridos, se o altar da nossa vida está em desordem, os inimigos de Deus zombam de nós, caçoam. Simplesmente isso. Porque o altar está quebrado. O poder de Deus não pode se manifestar na nossa vida, não pode se revelar ali. Então os inimigos, às vezes, o que eles fazem é zombar até da nossa fé, zombar até do nosso Deus, porque eles não veem esse Deus poderoso que nós falamos se revelando na nossa vida. Terceiro lugar, quando o altar da nossa vida é restaurado, as pessoas são impactadas. O povo que estava totalmente indiferente, agora você vê no texto, quando acontece aquela manifestação de Deus, é uma mudança radical. As pessoas todas se dobram no chão, colocam o rosto na terra e elas dizem: só o Senhor é Deus, Baal não é Deus.
É o cristão dizendo: só o Senhor é Deus. Qual é o impacto que a nossa vida causa nas pessoas que estão ao nosso redor? Alguém disse certa vez, e eu concordo com a frase, que do ponto de vista do Evangelho, pior do que a perseguição é a indiferença. É quando as pessoas, ao invés de nos perseguirem, elas são indiferentes à nossa fé. Simplesmente porque elas olham para nós e, coitados, porque nós parecemos normais demais. Elas não conseguem perceber diferenças entre elas e nós, ou entre elas e o poder de Deus agindo, operando em nós, e por isso nós nunca conseguimos impactar essas pessoas. Por isso, às vezes, nós podemos trabalhar numa mesma sessão na empresa durante 10, 20, 30, 40 anos. E aquele colega de trabalho, aquela pessoa está ali do lado, e ela nunca tem o seu coração constrangido a respeito do Evangelho de Jesus Cristo. Porque ela está olhando para nós, e ela às vezes tem vontade de perguntar: você é crente? Eu não sou, mas não há diferença entre nós somos iguais em tudo. Ela olha para você, ela não vê o poder de Deus se manifestando na sua vida. Como é que ela vai ser impactada? Como é que ela vai ser atraída para esse Jesus que nós falamos, afirmamos que é o Senhor da nossa vida? Então aqui, o povo é fortemente impactado, e isso traz uma mudança na história daquelas pessoas. Finalmente, quando o altar da nossa vida é reconstruído, a bênção de Deus é liberada. Olha, gente, 3 anos sem chuva, muito pior do que lá em São Paulo. Aliás, Tiago disse que foi 3 anos e meio. Você pode imaginar 3 anos e meio sem chuva? A Bíblia fala sobre a situação em que estavam vivendo as pessoas, especialmente em Samaria, a capital. Água é fundamental. Poupe água, viu? É fundamental. Como é que uma sociedade que dependia de plantação e de criação de animais podia sobreviver sem água? 3 anos e meio. Por quê? Por causa da falência espiritual, do abandono de Deus. Mas quando o altar é reconstruído, é restaurado, há aquela manifestação de Deus. Qual é a primeira coisa que acontece depois, gente? Lá no versículo 41, lá está dizendo assim: o fim da seca. Vem chuva, e aí vem chuva abundante, e chuva é sinal de bênção. Chuva é símbolo de bênção. Isso quer dizer o seguinte: a chuva estava represada por todo aquele tempo. A bênção de Deus estava contida, estava represada, porque o altar de Deus estava abandonado. Mas quando o altar é reconstruído, é restaurado, a bênção de Deus é liberada, e vem a chuva, como resposta de Deus a um povo quebrantado, arrependido. E é isso que Deus está fazendo ainda hoje. Deus não se contém diante de uma alma quebrada, reconhecida dos pecados, das falhas. Um coração arrependido e contrito diante de Deus alcança a sua bênção, com toda certeza. Como é que está o altar da sua vida? Essa questão é para mim e para você, para nós todos. Como está o altar da sua vida? Será que ele está precisando ser consertado? Será que a sua vida, de alguma maneira, como altar de Deus, tem sido profanada? Você está usando sua vida, seus pensamentos, suas palavras, seu corpo para aquilo que Deus não aprova? Usando os seus bens, a sua inteligência, a sua capacidade para aquilo que Deus não aprova? Nesta noite,
Deus está chamando você e dizendo: é tempo de reconstruir o altar, de restaurar o altar. Deus quer que você passe por essa experiência. Nós já estamos chegando no final do culto. Vamos cantar uma melodia e eu quero orar com você. Mas essa pergunta é muito importante. A sua vida é hoje o altar de Deus, o lugar da manifestação poderosa de Deus. Mas como está a sua vida diante de Deus? Ela está em ordem? Ou você precisa confessar pecados, ajustar a sua vida diante de Deus? Vamos cantar. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Nós vamos cantar mais uma vez essa melodia. Quero pedir para vocês ficarem em pé. Enquanto nós estamos cantando, se nessa noite você está olhando para dentro de você mesmo e você reconhece que precisa de um novo concerto com Deus, de um novo pacto, precisa novamente colocar a sua vida diante de Deus como altar do Senhor para que haja manifestação de Deus, então você pode vir aqui à frente, ficar aqui do meu lado direito. Eu quero orar com você antes da gente terminar esse culto. Nós vamos cantar mais uma vez e você pode vir. Deixa o seu lugar e venha. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Senhor, obrigado pela tua palavra que chega a nós nesta noite. Uma história que em si ela é bastante singela, mas tão cheia de significado, porque é uma história que fala a respeito do Senhor, uma história que fala a respeito do desejo do teu coração em manifestar poder e glória
na vida das pessoas e diante de um mundo que precisa ver isso acontecendo. Obrigado, Deus, porque o nosso coração mais uma vez é tocado por esta palavra do Senhor. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor usa esses momentos e essas partes da Bíblia para nos despertar, para nos tirar da indiferença, para abrir os nossos olhos, Deus, a respeito da nossa condição espiritual. E eu te agradeço, Deus, porque eu sei que as palavras têm chegado ao coração dos teus filhos aqui nessa noite. Obrigado, Deus, por aqueles que estão aqui à frente. Tu sabes exatamente a razão por que eles estão aqui. Tu conheces a dimensão da necessidade de cada uma dessas pessoas. E eu te peço, Deus, em nome de Jesus, que haja esse conserto, que haja essa restauração, essa reconstrução da vida diante do Senhor, porque o Senhor é especialista em fazer isso. Quando nós nos aproximamos de Ti, independente das circunstâncias em que nós estejamos, o Senhor está disposto a começar de novo conosco. Obrigado por isso, Deus, muito obrigado. Abençoa os teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém, 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 Senhor. Deus abençoe vocês, queridos. Deus abençoe a vocês. Tenha uma boa semana. Muito obrigado pela sua presença com a gente.